Os transgênicos são alimentos geneticamente modificados, desenvolvidos em laboratórios para mudar algumas características do produto, como sabor e durabilidade, e também para facilitar condições de plantação e resistência a pragas. Já os produtos orgânicos são aqueles que têm origem sem o uso de adubos químicos ou agrotóxicos. A ideia é evitar a contaminação dos alimentos ou do meio ambiente. O resultado desse processo são produtos mais saudáveis, nutritivos e com mais qualidade de produção. Que tal sabermos mais sobre a diferença entre alimentos transgênicos e orgânicos? O Ecoideias começa agora! O professor Geude Bortolozzi, da Unesp de Bauru, desenvolve diferentes pesquisas na área dos organismos geneticamente modificados e nos conta sobre a situação dos transgênicos no Brasil. Professor Geude, o que são os organismos geneticamente modificados, os OGMs ou os transgênicos? Organismos geneticamente modificados são aqueles que, por um processo natural ou artificial, sofrem uma transformação. Quando isso ocorre naturalmente, a gente diz que foi uma mutação, que mudou um gene, isso, aquilo. Quando acontece por mecanismos laboratoriais, a gente diz que são organismos transgênicos. O que quer dizer? A gente retira gene de um organismo e transfere para outro organismo. Por isso também são chamados geneticamente modificados, porque você consegue modificar o patrimônio genético desse novo indivíduo. Então, quando a gente fala de mutação genética, é diferente de melhoramento genético? Diferente. Na verdade, se não houver mutação genética, não existe melhoramento, não existe nada. Porque se o patrimônio genético permanecer constante, o que vai acontecer são só recombinações genéticas, mas você não cria nada de novo. Se não tiver mutação, você não tem nada de novo. Então, todas as estruturas que foram modificadas, tanto nos peixes quanto nas plantas, etc., que ocorrem naturalmente, são através de mutações. Aproveitando esse tipo de transformação, é que o homem começou a pensar como que ele poderia interferir nesse processo. Fazendo o quê? Quando ocorre uma mutação, não existe maneira nenhuma de você controlar essa mutação. Ela ocorre e acabou ao acaso. Já na transferência de genes, você pode transferir o gene que você quer. Essa foi a grande melhoria, foi o grande passo que aconteceu na ciência nos últimos anos. Muitas pessoas criticam o fato de ainda não haver pesquisas concretas sobre os efeitos dos transgênicos nos seres humanos, né, e no meio ambiente também. Como que o senhor vê isso? Na verdade, o que acontece nos seres humanos não precisa ser um organismo transgênico para produzir um efeito. Acontece que, quando a Monsanto, que é uma firma que descobriu ou que incrementou esse processo, ela começou a fazer o seguinte: se você quiser ter lucro, você tem que comprar a soja minha, que é transgênica, e tem que comprar o herbicida meu, que vai matar a erva daninha, mas não mata a soja. Conclusão, ela sobressaiu no mercado, começou a ganhar dinheiro. Aí todas as outras entraram em cima porque queriam entrar nessa faixa de mercado. Aí apareceram uma série de críticas, uma série de propostas dizendo isso é ruim para isso é ruim para aquilo, isso é ruim para aquele outro. A verdade é que até agora a gente não tem muita prova de que isso é ruim. Agora, é evidente que vai aparecer com o uso, com o tempo, problemas ligados ao humano, problemas ligados às plantas, problemas ligados aos animais. Mas isso ocorre sempre. O que cabe a nós, cientistas, é descobrir uma maneira de controlar essas manifestações ruins. E qual seria, professor Geude, o impacto ambiental dos transgênicos do tipo BT? Então, o problema sério que ocorre com esses transgênicos
é que quando as plantas ou esses animais transgênicos, qualquer micro-organismo, qualquer organismo transgênico, quando ele termina o seu uso, que ele morreu, acaba ficando no solo um pouco desse produto. E esses produtos, às vezes, liberam algumas toxinas que são ruins para aqueles animais que vivem normalmente lá, minhoca, outros insetos que facilitam a transformação e o aproveitamento do nitrogênio, etc. Então, existe um grupo de pessoas estudando qual é esse impacto. Na verdade, eu acho que ainda a gente não tem elementos suficientes para caracterizar como uma grande preocupação. É preocupante, mas ainda os produtos que são enterrados lá são poucos em relação ao que pode acontecer, por exemplo, daqui 5 ou 10 anos. Mas isso ninguém pode prever e sem esperar acontecer isso daí. E hoje, quais são os transgênicos mais disseminados no Brasil? Então, no Brasil nós temos a soja em primeiro lugar, depois tem o milho, hoje nós temos açúcar, tem beterraba, tem algumas outras, e isso vale não só para o Brasil, mas para os outros países do mundo, porque existe uma certa coincidência, quer dizer, se você descobre um produto nos Estados Unidos que é bom, o cientista brasileiro vai ver se de fato aquilo é bom para nós também, e vice-versa. Então hoje, tirando a soja, que ocupa a produção principal no mundo inteiro, o milho teve um grande impulso, porque você passa a ter resistente à borboleta, aquelas coisas que atacavam o milho, né? E com isso você tem, inclusive remédios estão sendo produzidos hoje. A maioria das insulinas, dos hormônios que a gente usa, são todos transgênicos. Isso, inclusive, pode reverter no processo da seleção natural, que é aquela que o Darwin viu, que estudou e que serviu de base para muito melhoramento. Hoje eu estou preocupado porque eu não sei o que vai acontecer com a introdução desses genes nessa competição. Porque antigamente o gene existia, estava interagindo com o meio ambiente. Hoje eu não sei essa interação. Existem organismos que foram criados tanto no Brasil como no mundo, que quando você quer produzir um alimento transgênico, você tem que submeter essa comissão. Essa comissão estuda, vê os cuidados, isso, aquilo, e depois libera para o mercado. Então o que a gente está na expectativa de que eu, Geude, pessoalmente, acho que não vai acontecer nada. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma mudança no patrimônio genético de todos esses organismos, aí sim, eu não sei o que vai acontecer. Ou muda o meio ambiente para acompanhar essa mudança, ou vai ter uma reação que ninguém pode prever. No próximo bloco, vamos conhecer o universo das hortaliças orgânicas e suas diferentes utilidades. O Ecoideias volta já! Na Unesp de Botucatu, o professor Felipe Giardini desenvolve pesquisas na área de hortaliças orgânicas e nos conta mais sobre seus projetos. Professor, você trabalha com cultivo orgânico de plantas medicinais. Conte-me mais sobre essa sua pesquisa. Então, a nossa pesquisa aqui do Departamento de Horticultura, ela está muito focada em dois pilares, né? Primeiro, a exigência do mercado e a outra, a parte ecológica, né? Hoje, grande parte do consumo das plantas medicinais, e quase todas que a gente adquire, ela vem da forma do extrativismo predatório, ou seja, as pessoas vão nas matas, no campo, na várzea, coletam de forma discriminada, né? Então, isso acaba com que essas plantas não tenham a capacidade de perpetuar suas espécies, né? De ter continuidade do seu ciclo, o que acaba tendo uma ameaça grande de populações. Então, o nosso trabalho, particularmente, é domesticar e tentar cultivar essas plantas medicinais dentro de um sistema orgânico, um sistema alternativo agroecológico. E como que se dá o plantio e a rotatividade dessas hortaliças aqui no ambiente orgânico?
São duas coisas distintas, né? A gente tem o sistema orgânico como base de sistema de produção, tanto orgânico como agroecológico, e dentro desse sistema a gente tem duas aptidões, né? Uma voltada para as hortaliças e a outra para plantas medicinais. A plantas medicinais ela vai atender a fitoterapia, né? Que é uma coisa que tem crescido muito hoje no Brasil, né? Através de políticas públicas, incentivo do governo. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com qualidade de vida, então elas estão procurando esses produtos alternativos, né? Dentro deles os fitoterápicos. Na outra vertente a gente também tem as hortaliças, né? As pessoas também estão preocupadas com essa questão de qualidade de vida, um alimento saudável, então a gente tem disponibilizado isso, né, em forma de pesquisa científica para tentar levar para várias pessoas essa possibilidade de cultivo. E como que fica a situação das plantas orgânicas num mundo que ainda é dominado por transgênicos e por produtos sintéticos? Isso é um grande entrave, um grande desafio para a gente que trabalha com produção orgânica e com agroecologia. Na verdade, o transgênico ele surgiu como uma proposta de aumentar a produtividade das nossas espécies agrícolas. No entanto, isso não chegou, né, com a real finalidade, ela não conseguiu realmente atingir isso. Hoje o transgênico ele é mais voltado para criar resistência, né, principalmente a daninhas, né, a plantas espontâneas, e também para resistência a insetos. Então essa questão de máxima produção, de que vai resolver a questão ecológica, que vai ajudar, né, na agricultura familiar com uma produtividade maior, isso não é muito verdade. Mas, no entanto, dentro de agroecologia e de produção orgânica, a gente visa sustentabilidade ecológica. E quando você fala em sustentabilidade ecológica, né, você está pensando no redesenho, no desenho do seu agroecossistema de forma que seja o mais natural possível. Na natureza não existe transgênico, então não tem um porquê da gente colocar isso dentro de um sistema orgânico ou de um sistema agroecológico. Antigamente a ideia seria, vamos criar o transgênico para aumentar a produção, né? E você aumentando a produção você vai ter uma certa resistência, você não vai precisar controlar praga nem controlar mato, porque aquela planta ela pode conferir uma determinada resistência, então vai ser mais ecológico. No entanto, isso é praticamente inviável. É por isso que a gente tem hoje 3 vertentes, né? A gente pode colocar até 4. Nós temos os cultivos transgênicos, né? Que são esses cultivos que têm, né, a sua semente já geneticamente modificada, né, a inserção de um gene que vai conferir uma resistência. Nós temos os cultivos convencionais, temos os cultivos orgânicos e hoje tem surgido o cultivo agroecológico. Né? Cada um tem a sua vertente. Né? Se a gente parar e falar assim, qual que é mais produtivo, né, qual que é mais barato, qual que é mais caro, é muito difícil da gente mensurar isso. Porque o transgênico, você pode falar, tudo bem, a produção é muito grande, então você vai conseguir um valor muito alto. No entanto, os preços dessas sementes é muito alto também. Já no sistema convencional, o que acontece? Você acaba tendo um pacote tecnológico. Você tem variedades bastante resistentes, tolerantes, bastante produtivas, no entanto você precisa adubar cada vez mais, você precisa trabalhar cada vez mais no solo, não ele como organismo vivo, mas simplesmente com o substrato, onde você vai adicionar adubo, e a planta vai puxando o que ela produziu. Nós temos hoje o sistema orgânico, né, que ele está acabando entrando num sistema bastante mercadológico também. Ele já não é mais aquele sistema onde você visava uma sustentabilidade social e econômica e ecológica. Ele hoje tem um viés tecnológico, então você tem grandes produções, monoculturas de produção orgânica, o que acaba entrando um pouco no conflito do que é ser orgânico, do que é ser sustentável de forma ecológica. E a partir disso surge uma outra vertente que é a agroecologia, que é no momento que esses produtos eles são inseridos, e ele tem uma preocupação social, uma preocupação econômica. E uma das grandes reclamações dos consumidores ainda em relação aos orgânicos é o preço. Isso. Como baratear esse acesso, aos produtos orgânicos? Na verdade, sim, o produto orgânico e o produto convencional ele vive se chocando.
né? Muitas vezes você vai numa feira e você vai encontrar produtos convencionais e produtos orgânicos e você não vai ter uma rotulagem para te dizer quem é orgânico e quem é convencional, né? O fato do o sistema orgânico realmente ele é bem mais barato, né, digamos assim. O sistema de manejo, de produção de uma espécie, de uma determinada cultura de forma orgânica, ela é barata, ela não é cara, né, porque o produtor ele acaba aproveitando várias características da própria propriedade, de clima, de solo, de sombreamento, de adubação, de reciclagem de nutriente, para o seu sistema de plantio. No entanto, para ele dizer que aquele produto orgânico ele precisa ter um selo, né? É aí que encarece o produto. Hoje as certificadoras elas são caras, não é barato certificar organicamente, né? Então você precisa agregar selos, né, ao seu produto para você colocar ele de forma diferenciada no mercado. Essa alimentação, embora aparentemente seja um alimento mais caro, acaba sendo um alimento que custa menos para minha família, porque eu percebo que tem muito mais saúde, as minhas filhas são menos alérgicas, têm menos problemas de saúde, na verdade são super saudáveis. E eu percebo que quando eu utilizo alimentos convencionais, que acaba tendo necessidade em alguns momentos, principalmente a minha filha de 3 anos, ela tem problemas intestinais, a digestão não é tão boa, principalmente quando você come alguma coisa fora. A gente sabe que o óleo de soja, a maioria deles é tudo transgênico, então eu percebo que dá uma diferença. Depois do intervalo, batemos um papo com um agricultor de orgânicos que nos conta mais sobre o seu modo de produção respeitando a natureza. O Ecoideias volta já! Viemos ao bairro Demétria, em Botucatu, conhecer a horta orgânica do Marcelo, que há mais de 10 anos produz alimentos saudáveis. Marcelo, como cultivar alimentos orgânicos sem utilizar pesticidas, agrotóxicos e evitar as pragas e outros invasores das hortas? Então, cada situação é um caso. A gente aqui na Demétria, a gente tem o privilégio de estar super protegido, né? Porque não tem agricultura convencional ao nosso redor, né? A mais perto aqui tá da gente é 8 quilômetros, vamos falar assim. E a gente há 12 anos já trabalhando também nessa área, a gente conseguiu fazer com que o sistema ficasse todo equilibrado, o ambiente ficasse equilibrado. Então hoje a gente consegue produzir sem aplicar, porque você pode, mesmo organicamente, hoje existe produtos para controle de pragas e doenças, né? Orgânicos. E a gente há 4 anos atrás, por exemplo, quando a gente começou, que a gente não tinha esse equilíbrio natural ainda, então a gente teoricamente precisava desses produtos orgânicos. Mas hoje, há 12 anos trabalhando aqui, a gente conseguiu fazer com que o ambiente ficasse equilibrado. Então o controle de pragas e doenças na nossa propriedade, ele acontece naturalmente, né? A própria natureza se encarrega de fazer esse controle para a gente. Mas é aquilo que eu falei, a gente tem esse super privilégio de estar protegido de agricultura convencional ao nosso redor. Eu conheço vários amigos, por exemplo, que eles são orgânicos e o vizinho dele de cerca é convencional. Ele não consegue com tanta facilidade esse equilíbrio natural, né? É onde que às vezes eles precisam usar alguma coisa para ajudar nesse controle. Sempre produtos orgânicos, né? E você falou que tem um privilégio também aqui de ter um ambiente, um ecossistema natural em harmonia. Isso, exatamente. Para as hortas orgânicas, há algum risco de contaminação com os produtos transgênicos? O que eu escuto falar que, na verdade, o maior vilão de tudo isso é o milho, né? Vamos falar assim, que o milho ele se autopoliniza uma planta pela outra. Então, se tem, isso eu falo que eu escuto por aí, né? Então, se você tem uma plantação de milho orgânico e vizinho seu de cerca tem uma plantação de milho transgênico,
o risco desse milho orgânico ser contaminado pelo transgênico é altíssimo, né? Mas é aquilo que eu falei, eu falo pelo que as pessoas comentam, mas eu particularmente não tenho esse problema, né? Pelo bairro está super protegido desse tipo de atividade ao redor da gente. E como que funciona o esquema aqui de vocês, que é uma horta familiar, né? Como que fica a questão da divisão de tarefas? Como que é para vocês trabalhar em família? A questão de organizar tudo, independente se é familiar ou não, você tem que achar as pessoas certas para cada responsabilidade, vamos falar assim, né? A maior responsabilidade minha hoje, que eu vejo, é comercializar os produtos que a gente produz aqui. Mas é assim, cada pessoa tem sua responsabilidade. Por exemplo, a minha irmã hoje é responsável em produzir as mudas. Eu, aquilo que eu acabei de falar, sou responsável em tentar vender tudo que a gente produz. Tem um outro irmão meu que é o responsável em o que é plantado direto na terra, por exemplo, a cenoura, o milho. Isso é tudo semanalmente acontece, né? O rabanete, a rúcula. Meu pai é o responsável pela irrigação. A minha irmã é responsável por ficar ali no barracão recebendo as pessoas, que a gente tem muitas pessoas que vêm comprar na horta, né? Então a gente monta tipo uma mini loja, uma mini quitanda ali. Então a gente acha as pessoas que não é assim, você vai ser isso por acaso. A gente, conforme as pessoas vão entrando, a gente vê em que setor ela se enquadra melhor, né? Ela vai se dar melhor e a gente vai deixando essas pessoas responsáveis por aquele serviço. E você sente que há uma ameaça para a agricultura orgânica e familiar das agriculturas convencionais, de modos de produção mais agressivos, com utilização de transgênicos, ou que não, que há espaço para todo mundo e de repente pode até haver um crescimento da agricultura orgânica? Não, com certeza, a agricultura orgânica ela está assim, uma super fase de crescimento, né? Porque na verdade o que precisava para que a agricultura orgânica crescesse, né? Era na verdade mais a conscientização das pessoas em consumir mais, ou consumir orgânico, vamos falar assim, né? E essa conscientização até não tinha há alguns anos atrás. E isso está se crescendo muito, as pessoas estão cada vez mais conscientes de que se alimentar com produtos orgânicos, claro, é muito mais saudável, né? Então, assim, e isso está acontecendo muito rápido, muito explosivo, né? Das pessoas quererem produtos orgânicos. Então a agricultura orgânica, ela está, sem dúvida, assim, super crescendo, né? E como reconhecer um produto orgânico? Hoje existem os selos, como que funciona o esquema de certificação das certificadas no Brasil hoje? Tá. O ideal seria que as pessoas pelo menos conhecessem de onde vem aquele produto, né? Ou a história dessa atividade onde vem os produtos. Aqui no nosso caso a gente tem o certificado, né? Hoje é uma certificação participativa, que é um selo que o governo ele adotou para a pequena agricultura, mas mesmo assim a gente tem, sei lá, 50% das pessoas que consomem os nossos produtos conhecem a gente, então conhece aqui, vem às vezes até ajudar a gente no dia a dia, né? Então para essas pessoas eles não se importam pelo certificado, porque eles conhecem que eles ajudam, eles veem como que é o processo, né? E aí a gente sentindo mas não todo mundo consegue, a gente tem aquilo que eu falei para você, pessoas que compram da gente em São Paulo, em Ouriço e Bauru, não são todos que conseguem. Então hoje a gente está criando um site para levar para essas pessoas o nosso trabalho do dia a dia, né? E para quem não consegue nem visitar, nem através de site ou coisa parecida, aí toda a embalagem toda feira ou mercado que você vai comprar produtos orgânicos, ele tem que ter, na verdade, 1 ou 2 selos. E qual seria a sua dica para quem quer produzir orgânicos hoje no Brasil? Produzir, alguns anos atrás, as pessoas tinham muito medo, né, de falar,
ou começar uma produção orgânica ou sou convencional e quero mudar para o orgânico, que tinha essa dúvida, né, de será que tem consumo, né, se vou conseguir vender todo o meu produto. Então, o conselho é aquilo que eu falei, é uma coisa que está em alta, acho que sempre vai estar crescendo, claro, então acho que se tem vontade, é fazer sim, é produzir orgânico, que tem, nossa, muita gente querendo consumir cada vez mais esses produtos, né, e partir mais para essa questão mais saudável, vou falar assim. Com essa dica, o Ecoideias fica por aqui. Lembrando que é muito importante saber a origem dos alimentos e assim fazer uma escolha mais consciente. Para saber mais sobre ecologia, acesse nosso site www.tv.unesp.br/ecoideias. Até o nosso próximo programa!